para resgatar o homem que estava que era um réu confesso e estava na cadeira de réu para ser condenado pelos seus atos. Mas louvamos a Deus porque Deus ele nos amou de uma tal maneira que enviou o seu filho para resgatar o homem e tirar ele da sentença eterna. Louvamos a Deus também pela vida de cada uma moça, cada um rapaz, cada um que estão envolvidos no trabalho do Senhor, pelo dirigente, nosso irmão Valeric, da mocidade, a dirigente, nossa irmã Priscila, dos adolescentes, a nossa irmã, também a nossa irmã esposa do auxiliar Paulo, Darlene, Deus continue ajudando, abençoando todos que trabalham exatamente orientando, aconselhando, mobilizando a juventude para o bom andamento do trabalho do Senhor Jesus. Glória a Deus. É bem verdade que o mundo ele tem muitas coisas a oferecer, mas nós aprendemos em que é uma vitrine que o diabo ele oferece para distanciar o homem do seu Criador. Mas eu digo, faço minhas as palavras do apóstolo João: jovem vos escrevi, eu vos escolhi, porque sois forte e já venceste o maligno. Amém, amados? Fico feliz em ver várias moças, vários rapazes que eu vi criança aqui, muito pequenino, mas servindo ao Senhor Jesus, como a própria Alice que louvou ao Senhor, como a própria Maiara, também esposa do nosso amigo, de saudosa memória, pastor Gildomar, como também o Tiago, como também o Davi, né? O trio, né? O Kaique, Cauã e também o seu irmão, o Juan também, que tive a oportunidade também de batizar. Deixa-me ver mais aqui, também as filhas da Lenira, Deus continue ajudando, a Radina, Deus continue abençoando a todos, amados. Desculpe se eu esqueci o nome de alguém, mas vocês estão em meu coração para a glória de Deus. Amém, amados? Deus continue vos ajudando, Deus continue vos abençoando e vai crescendo, né? E nós exatamente vamos ficando mais experientes, não é isso? Eu costumo dizer que não estamos velhos, são os meninos que cresceram. Deus continua ajudando. Está aí João, está aí o Efraim, está também o nosso jovem, que o seu irmão está lá no Canadá. No Canadá é isso? É na Austrália, Canadá. Ele diz, o teu irmão já está bom de voltar, para a glória de Deus. Amém, amados? Ficamos felizes. Mas abra a tua Bíblia dentro do texto que nós lemos nessa noite. O tema que os meninos escolheram para esse culto mensal foi justificados por Cristo, e já foi ministrado nesta noite. Mas abra a tua Bíblia, por gentileza. Os irmãos sabem que sempre digo aqui, nos preocupamos sempre para trazer uma palavra aos amados irmãos. E nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério aqui na terra, um ministério brilhante, um ministério próspero, mas verdade um ministério marcado por perseguições, um ministério marcado exatamente por calúnia, um ministério marcado exatamente por pessoas que se constituíram inimigo de Cristo, como por exemplo os próprios líderes das religiões, dos saduceus, dos fariseus, os escribas, enfim. Nós observamos também em que foi um ministério marcado por milagres, um ministério marcado por um bom ensinamento, um bom discipulado. Eu digo que aqui está o maior mestre, em que influenciou 12 dos piores, os menos ruins, né? Influenciou 12, dos 12 os 70, dos 70 espalhou exatamente, e essa mensagem chegou até nós, glória a Deus. Algumas pessoas tentam manchar o Evangelho, manchar as Sagradas Escrituras,
mas verdade é que ela se renova ao nosso coração a cada manhã. Glória a Deus. O jornal que lançaram logo pela manhã, ele já não vale mais nada, e já estão esperando o jornal do próximo dia para vir notícias novas. Verdade é que a Bíblia Sagrada, ela se renova ao nosso coração, é o livro mais atualizado do mundo. Glória a Deus. Observamos, antes de existir pássaro de ferro e antes desse pássaro jogar fogo, observamos em que os profetas menores já falavam sobre isso, sobre gafanhotos que jogavam fogo. Era exatamente o pássaro de aço. E a Bíblia Sagrada é tremenda, amados. Verdade é que Jesus Cristo, ele veio com uma finalidade para reconciliar o homem com Deus. E nós observamos em que Jesus Cristo, ele foi expulso de cidade, outras ele foi bem acolhido. A Bíblia Sagrada nos diz, quando o povo estava crendo que ele era o Filho de Deus, aí acontecia muitos milagres. Quando o povo não cria, não acontecia nenhum milagre. Verdade é em que alguns chegaram também para colocar Jesus Cristo à prova. Nós observamos em que a Bíblia Sagrada nos diz que alguns mestres, alguns príncipes ou alguns líderes das religiões foram buscar Jesus Cristo à noite para não perder a sua popularidade ou não ser ridicularizado, porque nos mostra a Sagrada Escritura que Jesus Cristo vivia com os pobres, Jesus Cristo vivia exatamente com os enfermos, Jesus Cristo vivia exatamente com aqueles em que eram necessitados, que o Império Romano discriminava, porque os irmãos sabem bem que uma nação explorada é uma nação pobre, o seu povo é pobre, o seu povo não tem educação, o seu povo não tem saúde, o seu povo não tem segurança, né? Uma nação, quando ela é explorada, quando ela é roubada, quando ela exatamente sofre exatamente por maus administradores, então o seu povo padece. A Bíblia Sagrada nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que nós nos encontramos aqui, exatamente nesse período em que veio o Senhor Jesus Cristo, o Império Romano dominava sobre Israel. Além do que a Bíblia Sagrada nos diz, e o profeta Isaías deixa isso bem claro, que o povo, por não ouvir a voz de Deus, nos diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53, ele diz que Cristo surgiu do meio de uma terra seca. Quem era essa terra seca? Era o homem que estava destituído da glória de Deus, era o homem que não ouvia a voz de Deus, era o homem exatamente que ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Então virou uma terra seca, uma terra estéril, uma terra improdutiva, uma terra morta. Então esse coração endurecido. O que nos chama a atenção é que Jesus Cristo, ele vem exatamente nesse período, e a Bíblia Sagrada nos diz em que ele começou a libertar os que estavam aprisionados pelas garras de Satanás. A Bíblia Sagrada nos diz que ele começou a curar os enfermos. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo curou até a mulher tocando na orla das suas vestes. Nos diz a palavra de Deus que Jesus Cristo curou também sem entrar na casa do centurião, somente liberando uma palavra. Que autoridade, amados, do Senhor Jesus Cristo. Verdade é que Jesus Cristo muitas vezes sentava e começava a ensinar, ministrar os seus sermões. A Bíblia Sagrada nos diz, uma certa feita, Jesus Cristo chegou à beira da praia, ele subiu, ele fez daquele barquinho um púlpito e começou a ensinar a palavra, e a sua voz, o vento levava, e Jesus Cristo passou assim a ensinar a sua palavra. Nos diz a palavra de Deus em que alguns iam à presença de Jesus, uns porque acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor, outros porque queria colocar Jesus Cristo à prova. É o que nós encontramos aqui,
exatamente dentro desse texto, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, e nós lemos a partir do versículo 18, nós observamos que este jovem, ele foi ter com Jesus Cristo, e diz que esse jovem, ele era riquíssimo, ele era muito rico, e ele foi ter com Jesus Cristo. E também outro ponto importante, esse jovem, ele era religioso. O que nos chama a atenção é que esse homem foi ter com Jesus, e ele conversa com Jesus, tem a oportunidade de chegar na presença de Jesus. Nós observamos, amados, em que poucos tiveram a oportunidade que esse jovem teve, que este homem teve. Alguns teve a oportunidade exatamente de passar a tocar em Jesus, outro teve a oportunidade exatamente de ouvir Jesus de longe, mas poucos tiveram a oportunidade de sentar com Jesus, de Jesus Cristo entrar na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu. Observamos em que Jesus Cristo não dormia em qualquer casa, ele gostava de estar na casa de Lázaro. O que nos chama a atenção é que esse jovem teve a oportunidade de chegar na presença de Jesus. Esse jovem teve a oportunidade de conversar com Jesus. E nós observamos e nos deparamos aqui, amados, em que poucos teve a oportunidade que este homem teve, mas todos aqueles que chegaram à presença de Jesus, eles voltaram de uma maneira diferente. E esse jovem aqui é o único que eu encontro na Bíblia que chegou próximo de Jesus e saiu pior do que chegou. Presta bem atenção nisso. É o único jovem que chegou na presença de Jesus e saiu pior do que chegou. Porque, amados, nós precisamos entender exatamente que todos aqueles que chegam na presença do Mestre precisa entender que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Mestre, que Ele tem um domínio sobre a nossa vida. Ninguém chegue na presença de Jesus se justificando, ninguém chegue na presença de Jesus achando que é alguma coisa, ninguém chegue na presença de Jesus pensando, vou falar aqui a linguagem popular e nordestina, pensando que é o bam, aleluia, que é o último pedaço exatamente do bolo em que sobrou. Não. Todos aqueles que chegam orgulhosos diante de Jesus saem arrasados. Por quê? Porque Jesus Cristo trabalha diferente. Jesus Cristo, aleluia, Ele rejeita os soberbos, Ele rejeita os exaltados, mas Ele dá graça aos humildes. Ele socorre aquele que chega com o coração quebrantado. Ele socorre aquele que chega exatamente dizendo: Senhor, eu não sou, mas tu és, eu não posso, mas tu pode, eu não vou, mas tu pode, eu não posso entrar, mas tu pode entrar, eu não sei falar, mas tu fala por mim, Senhor. Eu não tenho o controle dessa situação, mas tu tens o controle dessa situação. Todos aqueles que reconhecem diante de Deus a sua pequenez, aleluia, todos aqueles que reconhecem que é pequeno diante de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus exalta, Deus socorre, Deus estende as suas mãos, Deus usa de misericórdia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu não sei como foi que você chegou aqui nesta noite, eu não sei se você veio aqui somente, aleluia, para mostrar o teu belo vestido, a tua bela roupa. Eu não sei se você veio aqui exatamente para dizer exatamente que você exatamente pode estar melhor do que antes. Não. Ora, todos aqueles que chegam diante de Deus com o coração orgulhoso, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus abate, aleluia, mas aqueles que são humildes, aleluia, e chega diante de Deus, quando
quando a criança está cantando, ela está dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando a comissão louva ao Senhor, ele está dizendo: eu estou recebendo, Senhor. Quando a juventude louva, dá uma palavra aqui como deu o jovem Juan, ele está dizendo: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele se utiliza de todos aqueles que se coloca à sua disposição, e aquele que tem um coração quebrantado diante de Deus, Deus ele exalta, Deus ele abençoa, Deus ele faz crescer. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Observamos, amados, que esse jovem, ele chega diante do Senhor Jesus Cristo e ele já começa a indagar o Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que esse jovem era virtuoso e religioso. Observamos em que ele, se nós fizermos aqui uma série, um sermão, exatamente, mostrando exatamente a sua seriedade com respeito às religiões, com respeito à religião. Ora, amados, isso seria benéfico. Mas o que nos chama a atenção, amados, é que quando nos deparamos com esse texto, nós podemos ver exatamente a soberba deste jovem, como ele chega diante do Senhor Jesus Cristo. E nós observamos, no entanto, em que ele se recusou exatamente a fazer o que Jesus Cristo ordenou que ele fizesse. O que nos chama a atenção, e eu quero aqui colocar este jovem em uma posição de um jovem desonesto, de um homem que chegou diante do Senhor Jesus Cristo e ele foi desonesto. Ele queria colocar Jesus Cristo à prova, ele fez prova, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele chega dizendo em que Jesus Cristo ele era mestre. Segundo, ele diz que Jesus Cristo ele era bom. Olha, amados, o mestre, nós observamos em que era considerado todos os rabinos, mas o bom, exatamente, os judeus só chamavam de bom que é Deus, aleluia. Mas esse jovem não acreditava que Jesus Cristo era Deus, é Deus. E nós observamos em que ele era um jovem desonesto, ele não era sincero nas suas palavras. E Jesus Cristo, ele extrai isso aqui do próprio jovem para mostrar realmente quem ele era. O que nos chama a atenção é que ele chega dizendo: bom mestre, aleluia. E Jesus Cristo diz: só há um bom que está no céu, que é Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando nos deparamos e vimos a desonestidade desse jovem, nós observamos que desonestidade é um substantivo feminino, que é a ausência de honestidade, que é a falta de sinceridade, particularidade da pessoa desonesta, uma pessoa de má fé. Para concluir, é uma pessoa mentirosa. O que nós observamos, amados, e neste cenário que nós estamos vivendo, aonde a sociedade ela é empurrada exatamente para ficar na posição exatamente do espertalhão, aquele em que é o sabe tudo, aquele que é sabido, né? E nós observamos que nesse sabido, nesse espertalhão, observamos que muitos mentem, que muitos são desonestos exatamente nos seus tratos, que muitos são desonestos nos seus relacionamentos, que muitos são desonestos exatamente no seu comércio, que muitos são desonestos quando vai exatamente a uma sala de do CRAS e dá informação errada para receber exatamente o benefício que ele não tem direito. Isso para chamar, para dizer que é espertalhão, para dizer exatamente em que ele é sabido demais. Ora, é aquele chamado jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro é o jeitinho do malandro. Esse
jeitinho brasileiro é o jeitinho daquele que usurpa a fé alheia. Esse jeitinho brasileiro é aquele que engana. Esse jeitinho brasileiro é aquele exatamente desonesto. O que nós estamos vivendo exatamente dentro da nossa sociedade, e permita-me por gentileza, sem querer afetar exatamente a tua paixão política, mas começando a podridão exatamente do alto grau do executivo, a sua desonestidade, as suas mentiras, exatamente a sua falsidade com o próximo, e isso vai se espalhando para os demais poderes, isso vai se espalhando exatamente para as autoridades, isso vai espalhando exatamente para os pais de família, isso vai espalhando e chega até o jovem, e chega até as crianças. Ora, sem se esquecer, amados, que essa natureza já nasce com o homem, a natureza da desonestidade, a natureza exatamente da falsidade, a natureza de viver uma vida mentirosa. Quer ver uma vida mentirosa? Aquele que deve a todo mundo e esbanja exatamente a pessoa rica, a pessoa que vive melhor do que o próximo. Verdade é que ele está cheio de dívida, verdade é que ele está cheio de problemas, verdade é que ele é um enganador. Desonestidade, a sociedade está andando a passos largos com a sua desonestidade, a sociedade está andando a passos largos exatamente com as suas mentiras, a sociedade está andando a passos largos exatamente com a sua falta de fé, de boa fé. A sociedade está andando exatamente a passos largos de uma vida mentirosa. Mas eu venho aqui como boca de Deus te falar nesta noite: Deus não tem compromisso com os desonestos, Deus não tem compromisso com aquele que anda com falsidade, Deus não tem compromisso com aquele que anda com a vida mentirosa, mas Deus tem compromisso com aquele que chega com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu pode me ajudar, eu não sei, mas tu pode me ajudar, Senhor, tu me socorre. Aí se cumpre em nossa vida exatamente o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro, socorro, socorro bem presente na hora da angústia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Rabacamaná, bacamaná, bachoriminara, baíca, machora manai. Observamos, amados, em que esse jovem aqui era um jovem desonesto. Ele buscou a pessoa certa para conversar. Ele fez a pergunta certa a quem deveria fazer. Ele recebeu a resposta certa de quem deveria receber. No entanto, ele tomou a decisão errada. Aleluia. Isso porque ele não era homem honesto. Ele não era honesto com Deus, nem consigo mesmo. Se mostrava um homem superficial, que fazia uma coisa, que dizia uma coisa e fazia outra coisa. Observe, e eu quero ver aqui esses 3 pontos exatamente que esse homem que Jesus Cristo traz para nós, exatamente dentro deste fato que ocorreu em seu ministério. Primeiro, nós podemos observar a visão que esse homem tinha, do próprio Cristo. Observe no versículo 18 e o versículo 19: e perguntou-lhe um certo homem príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Observamos, era comum, como nós já falamos, de reconhecer
exatamente chamar o outro de professor, um rabino de professor, ou chamar um rabino de mestre. Mas bom, os judeus só chamavam um que era Deus. Observamos em que isso explica porque Jesus Cristo pediu para ele esclarecer o que estava dizendo. Pois se acreditava que Jesus era bom, então deveria reconhecer que Jesus Cristo era Deus. Se ele reconhecesse, ou se ele tivesse ciente que Jesus Cristo, veja a desonestidade desse jovem. Ele diz que Jesus Cristo era bom, e só dizia quem era bom, o judeu só dizia que era bom, era um que era Deus. Mas veja a desonestidade dele. Se ele entendesse, acreditasse que Jesus era Deus, ele jamais discutiria a lei com Jesus Cristo. Observamos, quando a palavra de Deus nos fala, observamos que ele acreditava, ele não acreditava que Jesus Cristo era Deus. Jesus, ao fazer esta pergunta, não era estar negando a sua divindade, mas sim confirmando. Ele estava fazendo o teste com aquele rapaz para saber se ele realmente acreditava ou sabia o que estava dizendo. Pelo comportamento do rapaz, ele não acreditava que Jesus Cristo era Deus, porque jamais ele iria discutir a lei de Moisés com o próprio Deus. Então nós podemos observar em que aquele homem, ele usa de desonestidade, chamando Jesus Cristo de bom, mas não acreditando que Jesus Cristo era Deus. Segundo, observamos em que a sua visão com respeito ao pecado, presta bem atenção, o versículo de número 20 e o versículo de número 21, veja como é que diz a palavra de Deus: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem desonesto, ele diz: tudo isso, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Ele conhecia a lei exatamente do começo ao fim, de frente para trás, de trás para frente. Ele conhecia muito bem a lei. O jovem tinha uma visão superficial do seu próprio pecado. Sem dúvida, ele guardava a lei. Talvez esse tenha sido o motivo de tê-lo levado à presença de Jesus. Eu sou um observador da lei. Eu conheço a primeira tábua da lei de Moisés. Eu conheço a segunda tábua da lei de Moisés. Eu vou conversar com Cristo. Eu vou conversar com este homem. E ele está sendo mais uma vez desonesto. Jesus, ele não cita exatamente a lei para ele em forma de meio de alcançar a salvação. Ninguém alcançou a salvação por intermédio da lei. O objetivo aqui de Jesus Cristo não era citar a salvação para citar a lei para receber a salvação. Existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Existem muitas pessoas que vão à sala de aula teológica para debater com os cristãos, para refutar exatamente o que nós ministramos, para negar exatamente o que nós pregamos. Escuta só, observamos que são pessoas desonestas, são pessoas que não acreditam no Deus das Escrituras, mas escuta só, por eu conhecer a Escritura, isso não quer dizer que eu estou salvo. Observamos em que este homem conhecia exatamente a Escritura. Esse homem conhecia a lei de Moisés. A Bíblia Sagrada nos diz que o adversário da nossa alma, ele conhece exatamente a Bíblia do Gênesis, Apocalipse. E diz a palavra que ele acredita no que está escrito. Acredita, Nil, e treme naquilo que ele acredita. O que nos chama a atenção
quer ser conhecedor das Escrituras, não dá exatamente o direito de ser salvo. Pois a obediência à lei, ela não salva. Antes, Jesus coloca a lei diante do jovem para revelar o seu pecado. A Bíblia Sagrada nos diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 19: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Observamos também na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, o versículo 21 nos diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então observamos que a lei, ela não salva. A lei, ela não traz o homem exatamente a salvação. Mas em Gálatas capítulo 3 e versículo 21 diz: logo, a lei é contra a promessa de Deus de sorte nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada a todos aqueles que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então observamos em que ser um observador da lei não dá garantia de salvação, porque só quem salva, aleluia, só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é quem faz exatamente ele é o intermediador, é ele quem justifica, é ele quem perdoa, é ele quem leva o homem à presença de Deus. Por que, pastor Abimael? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que foi ele quem morreu e foi ele quem ressuscitou diante dos mortos. Queres alcançar a salvação? É só por intermédio de Jesus. Quer ter pecado perdoado? É só por intermédio de Jesus. É crer no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo pela tua fé em Cristo Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. O rapaz, ele olha no espelho e não vê as manchas do seu pecado que estava sobre ele. É uma pessoa que vai para o espelho, aleluia, e acha que é mais bonito do que todo mundo, aleluia. E agora tem um tal do empoderamento, aleluia, da pessoa, do homem ser o centro, do homem exatamente. E tem muitos que dizem assim: se eu não me achar bonito, quem é que vai achar? Aleluia. Escuta só, por gentileza, é melhor você voltar para o espelho e ver novamente, para que você busque sua bola e saiba que estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixe que os outros te louvem, mas não você a si mesmo se louvar. Escuta só, o rapaz, observamos que não vê exatamente a mancha do seu pecado. Jesus, quando cita a segunda tábua da lei, deixa de fora o último mandamento. E qual é o último mandamento? Não cobiçarás. Jesus Cristo, se você for ver dentro do texto, Jesus Cristo não cita exatamente esse ponto da lei chamado cobiça. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Em vez de dar um sermão sobre a cobiça, ele pediu-lhe que fizesse algo que uma pessoa cobiçosa jamais fará, nunca fará.
Escuta só, Jesus Cristo aqui, quando esse jovem vai à presença de Jesus, Jesus não faz um sermão, aleluia, falando exatamente sobre a cobiça, mas Jesus Cristo, ele começa a mostrar para que o homem mesmo reconhecesse que ele precisava exatamente de Cristo, precisava ser reconciliado com o Pai. Escuta só, meu prezado amigo, eu não estou aqui para fazer um sermão exatamente sobre a tua desonestidade diante de Deus. Eu não estou aqui para fazer um sermão exatamente para falar das tuas falhas diante de Deus, mas eu quero que você observe a luz das sagradas escrituras, aleluia, e que você se coloque diante do espelho, aleluia, e veja que você precisa de perdão, que você precisa se reconciliar com Deus, que você precisa de salvação, e só quem salva é Jesus, só quem perdoa é Jesus, só quem reconcilia o homem com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Ninguém é salvo por distribuir os seus bens. Escuta só, estamos vivendo um momento onde muitas pessoas têm a necessidade, e muitos fazem isso pensando que vão ser justificados. Outros fazem já pensando na política. São verdadeiros pessoas que fazem política do sofrimento alheio. Escuta só, por gentileza. Observamos em que dar cesta básica, fazer caridade, não garante a salvação. Aleluia, porque a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Observe em que a palavra de Deus nos fala: ninguém é salvo por distribuir as suas riquezas entre os pobres, mas ninguém pode ser salvo a menos que se arrependa dos seus pecados. Escuta só, isso aqui é muito importante, amado, para nós entendermos, amado, a verdade do Evangelho e não enganarmos a nós mesmos. Eu já vou concluir, eu sei que eu já passei do horário, mas tenha um pouco de paciência comigo. Aleluia, eu estava em casa e sempre pensando: Deus, o que é que eu vou falar hoje? Hoje é culto dos jovens, e a mensagem que veio foi essa, aleluia, o jovem rico. E eu creio que Deus está edificando vidas aqui nesta noite. Terceiro e último, para nós concluirmos, a visão que ele tinha da salvação. Observe no versículo 22 e o versículo de número 23, ele diz o seguinte: ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E você vai ver no decorrer, vai até o versículo 34, Jesus Cristo falando sobre isso. O jovem pensa que seria salvo, ou pensava que seria salvo, ou teria vida eterna pelas suas obras. Vejamos o versículo, voltamos ao versículo 18, que ele pergunta a Jesus Cristo o que ele faria para herdar a vida eterna. O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? É cumprir a lei? Jesus Cristo disse: não. É pegar o meu dinheiro e dar aos pobres? Não. Escuta só, Jesus Cristo, até porque ele não ia fazer isso, porque ele era avarento, ele era cobiçoso. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos mostra que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Vejamos que era um conceito típico exatamente das convicções judaicas. Uma pessoa muito rica, que ele estava dizendo: essa pessoa é uma pessoa salva. Ora, riqueza materiais não garante a salvação. Ser rico exatamente é muito bom, e você vai ajudar a sua família, você vai ter exatamente uma vida, uma condição de vida melhor, você vai poder ajudar o próximo, mas isso não é sinal
real em que você está salvo. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos diz como os judeus pensavam, dizendo que a riqueza era a bênção de Deus, e Jesus Cristo confronta esta verdade. Jesus Cristo chega para aquele jovem e diz: ora, você quer saber o que é que você deve fazer para herdar a vida eterna? Venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois me siga. Verdade é que Jesus Cristo não anda atrás de dinheiro de ninguém. Verdade é que Jesus Cristo não anda atrás de bens de ninguém, porque a Bíblia Sagrada nos diz que todo ouro e toda prata pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo queria revelar uma verdade, e a verdade era que aquele jovem era desonesto. A verdade é que aquele jovem, ele não cumpria mandamento coisa nenhum, ele era cobiçoso. E quem é cobiçoso, aleluia, o seu senhor é o dinheiro, o seu senhor é os seus bens, o seu senhor é exatamente o que ele possui. Ele não dá nada a ninguém. O seu Deus é o seu dinheiro. Venda tudo que você tem, segue-me, e dê aos pobres e siga-me. Escuta só, Jesus Cristo, ele queria revelar que aquele jovem, ele era mentiroso. Por isso que diz que quando Jesus Cristo fala essas palavras, ele se entristece e sai, porque o seu coração não estava em Cristo, o seu coração estava nas suas riquezas. Escuta só, meu prezado irmão, e fecho aqui a minha Bíblia. Escuta só, meu prezado irmão e meu prezado amigo, aleluia. As coisas aqui da terra, elas são perecíveis. As coisas aqui da terra, a traça e a ferrugem a consome, aleluia. Muitas vezes, aleluia, nós queremos mais, muitas vezes nós queremos, lutamos por mais. É uma sede, exatamente, parece que nós não estamos aqui de passagem, mas eu quero te convidar, meu prezado amigo, para garantir exatamente uma riqueza celestial. Por isso que Paulo, ele escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, dizendo: se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. As coisas de cima, ela não perece. As coisas que são de cima, eu falo dos céus, elas são eternas. As coisas do céu, aleluia, não é qualquer um que pode alcançar, não é qualquer um que pode receber, mas aqueles que se arrependem, aquele que reconhece o senhorio de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que alcança as coisas celestiais. E qual é a primeira coisa que ele recebe? Perdão dos pecados. Só quem perdoa pecado é Jesus. Segundo, aleluia, o que é que ele recebe? A salvação. A salvação não é da terra, a salvação é do céu. A Bíblia Sagrada nos diz: para o entendido, para o inteligente, para o sábio, aleluia, o caminho do céu é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Jesus Cristo, ele quer que você reconheça esta verdade. Somente ele é quem pode perdoar, somente ele é quem pode escrever o teu nome no livro da vida. Somente Jesus é quem pode te conduzir ao Pai, para que haja uma reconciliação. E baseado nesta verdade, eu quero perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Convidamos a amada igreja para se pôr de pé. Onde está a primeira pessoa? Você que nos acompanha pela rede social, talvez você bata no peito e diz: eu já sou crente, mas você é um desonesto. Talvez você bata no peito e diz: eu já sou crente, mas você é um mentiroso. Talvez você bata no peito e diga: eu já sou crente, mas você foge dos seus tratos, aleluia. Você não é fiel nos seus tratos, aleluia. Eu quero te convidar
a você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Somente é quem pode perdoar o homem dos seus pecados, e esse homem se chama Jesus. Você pode dizer comigo? O nome dele é Jesus. Diga comigo, o nome dele é Jesus. Ele é perdoador de pecados. É Ele quem escreve o seu nome no livro da vida com letra de sangue, porque Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Só Jesus é quem pode perdoar os teus pecados. Onde está? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito. Onde está a primeira pessoa que quer ser liberta pelo poder do sangue de Jesus? Te quer libertar. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue nos ajudando. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Mais uma vez, parabenizamos a toda a direção da UMADEG e dos adolescentes. Que Deus em Cristo continue ajudando e abençoando, certo? Lembrando que amanhã teremos trabalho de oração, certo? Então, no trabalho de oração, a semana passada foi os embaixadores do rei. Essa semana, que juventude maravilhosa. Vem amanhã orar para a glória de Deus, tá bom? É o nome de Jesus, tá bom? Para a glória de Deus. Lembrando também que na terça-feira estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Vamos voltar ao nosso assunto. É um estudo sequenciado, falando com respeito na carta de Tiago, capítulo 3. Saímos do versículo 13, vamos para o versículo 14, certo? Nós falamos sobre um pouco sobre a carta, falamos sobre a sabedoria da terra, certo? Agora vamos falar a sabedoria que é pura, para a glória de Deus. Muito obrigado, Kaique. O jovem Kaique, que é responsável pela mídia, está dizendo: se alguém perdeu o curso de doutrina, se atualize e no lar, na ADM Ministério Goiânia, no YouTube, e está tudo lá gravado para a glória de Deus. Aí você vai acompanhar em o nome de Jesus. Lembrando que o objetivo é trazer exatamente o conhecimento para os amados irmãos, para firmarmos os nossos pés em Cristo Jesus. Amanhã o coral Chama Viva vai estar na praia do Atapuz, ali na Santa Ceia. E lembrando também que amanhã continua, amanhã, a partir de meia-noite agora, continua o sacrifício com todos os componentes do coral Chama Viva. Você também quiser acompanhar, faz o teu sacrifício em o nome de Jesus. Amém, amados? Então os irmãos não percam, tá bom? Terça-feira estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Quarta-feira, ciclo de oração o dia inteiro, à noite de trabalho com a juventude. Quinta-feira da vitória. Olha, sexta-feira, escola bíblica dominical. Está uma bênção para a glória de Deus. Não perca, certo? No domingo estaremos aqui no culto da família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o culto comemorativo Dia das Mães. É isso no próximo domingo? Maravilha. Então os irmãos não percam, certo? Traz a tua esposa e já vem com presente, tá bom? Os filhos que exploram tanto as mães,
certo? Compra o presente da tua mãe, certo? Compre pelo menos uma taca, mas não esqueça, tá bom? Compre pelo menos uma taca, tá vendo, paizão? Glória a Deus. Pronto. Aquele jacarezinho, é outro nome, vou chamar que é jacaré. Glória a Deus. É piranha, né? É do cabelo. Então os irmãos não esqueçam, para a glória de Deus. Amém? Sua esposa ainda não é mãe, mas você presenteie ela, viu, Bruno? Certo? Que ela vai lhe dar filhos. Em nome de Jesus.